o que devemos entender sobre esse negócio de duas ordenanças? Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando, a gente falou de uma organização, não é? Organização tem regras, tem ordenanças, tem esse tipo de coisa. Não é isso? Certo. Então, a igreja também de Jesus Cristo tem duas ordenanças. Enquanto Jesus andava no meio da sua igreja aqui na terra, ele ensinou muitos princípios para guiar ela e mandou ela a praticar 2 atos de memorial. Agora, quando você está lendo as cartas de Paulo muitas vezes está descrevendo, ele está alistando várias práticas políticas, doutrinas da igreja, certo? Mas tudo isso Jesus já tinha ensinado, não foi nada de novidade, certo? Mas Jesus deixou essas ordenanças. Agora, essas duas ordenanças que nós vamos falar agora, não ajudam de jeito nenhum com a salvação. Não existe nessas duas ordenanças nenhuma graça, nenhum poder salvador, certo? São apenas, e aí, quando digo apenas, entende, eu não estou dizendo que são mínimos, certo? Mas são atos de memorial, celebrações, se você quer falar desse jeito, lembrando do Evangelho, do que Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz. Então, não são sacramentos, porque sacramento dá a ideia de algo que oferece alguma graça, algum poder salvador, certo? Sacramento dá essa ideia. Uma ordenança dá a ideia de um mandamento, um princípio para seguir, certo? Uma ordem para seguir. Agora, quais são essas duas ordenanças? Batismo bíblico e a ceia. Nós vamos falar sobre essas duas coisas agora nessa lição, certo? A primeira coisa que nós devemos entender, falando do batismo, a primeira ordenança que nós vamos tratar, batismo. Tem várias ideias sobre batismo. Tem alguns que acham que o batismo correto é você pegar um pouco de água nos seus dedinhos e você faz uma aspersão em cima da cabeça, certo? Essa é uma ideia desse batismo. Uma outra ideia do batismo é que você pega um copo de água e você derrama um copo de água na cabeça, ou no corpo, ou seja o que for. E tem uma terceira ideia, que o batismo é você entrar completamente na água, submergir na água, imergir na água e sair. São as 3 ideias sobre batismo. Mas nós temos que entender biblicamente qual é o modo correto do batismo bíblico. Por quê? Porque tantas ideias. Qual é a ideia bíblica? Qual é o verbo que descreve o batismo bíblico? Aspergir, derramar ou imergir? Então responde agora, porque nós vamos olhar, daí vocês respondem no fim, tá bom? Agora, já falei, aspergir um pouco na cabeça, derramar um copo de água na cabeça, ou imergir, que é submergir na água, não é isso? Certo. Letra A, Efésios 4, verso 5. Em Efésios 4, verso 5, a Bíblia nos ensina que só existe um tipo literal de batismo. Um só batismo. Agora, em hermenêutica, existe uma lei. A lei da exclusão. A lei da exclusão diz, quando a Bíblia diz que há isso exclui todos os outros. Entendeu? Então, na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos que existe só um tipo de batismo literal e bíblico. Só um. Não são 2, não são 3, não são 4, um só. Mas pastor, a palavra batismo se encontra muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Então quer dizer que são muitos batismos. Aí a gente fala batismo do Espírito Santo, batismo disso, batismo daquilo, de todo.
Mas ele disse que só existe um tipo de batismo literal na Bíblia, no Novo Testamento, certo? Agora, em Mateus 3:11, nós encontramos o suposto batismo do Espírito Santo no Espírito Santo, não é isso? Agora, o nosso estudo hoje noite não dá para a gente entrar em todos os detalhes sobre esse batismo, ou essa ideia do batismo, mas basta dizer que o batismo no Espírito Santo é um batismo figurativo, é linguagem figurativa, falando sobre o judeu salvo sendo apoderado pelo Espírito Santo, certo? E depois nós vamos falar na lição sobre o Espírito Santo, vamos tratar esse assunto mais. Mas, em Mateus 3:11, o batismo do Espírito Santo é linguagem figurativa. É um batismo figurativo, figurado, certo? Não é literal. Em Mateus 3:11, também nós temos o batismo no fogo, certo? O batismo no fogo, que também é linguagem figurativa, figurativamente falando sobre o descrente sendo lançado no lago de fogo, certo? Quando o descrente é lançado no lago de fogo, só vai receber um pouco de fogo em cima da cabeça? Não, vai ser imergido no fogo, não é? Sim, vai. Esse batismo no fogo é linguagem figurativa falando sobre o descrente sendo lançado no lago de fogo, certo? Na punição eterna. Mateus 20:22, batismo no mesmo batismo. Batismo no mesmo batismo. Ele falou com João e Tiago quando chegaram e me perguntaram. Ele disse: vocês vão ser batizados pelo mesmo batismo. Agora é interessante, eles já eram batizados já foram batizados já. Então esse batismo aqui também é linguagem figurativa, falando sobre o sofrimento que eles iriam passar como Jesus passou, certo? Estava tratando sofrimento, mesmo sofrimento, linguagem figurativa. E em Colossenses 2:12, o batismo em Colossenses 2:12, isso falando sobre o batismo literal, certo? Batismo nas águas, tá bom? O batismo em Colossenses 2:12 é chamado o quê? Um sepultamento. Um sepultamento. E uma ressurreição. E eu pergunto, quando vai enterrar alguém? Quando vai enterrar o defunto? Você coloca o defunto onde? Dentro, não é? Se não fosse dentro do chão, dentro de um compartimento de concreto, alguma coisa, mas ele está dentro, não é? Você deixa o defunto meio pendurado fora? Não. Você joga um pouco de terra em cima da cabeça do defunto? Não. Você derrama apenas um copo de terra em cima da cabeça do defunto? Não, ninguém quer ver o defunto, não é? O defunto você coloca dentro, não é? E o batismo é chamado um sepultamento, certo? Interessante. Em Romanos 6:5, o batismo é referido aqui como ser plantado. Agora, quando você planta alguma coisa, você coloca dentro, não é? Você vai plantar uma semente. Se deixar a semente fora, o que acontece com a semente? Passarinho vem, come e leva, não é? Então, para plantar, você vai colocar aquela semente onde? Dentro, não é? Dentro da terra. Pronto, batismo é chamado a lei, figurativamente, ou ser plantado. Mateus 3:6, João o Batista batizou onde? No Rio Jordão. Ao lado do Rio Jordão? Não. Por cima do Rio Jordão? Não. Com balde de água? Não. No rio. Ou seja, ele entrou na água, não foi? Para batizar. Seria necessário para João Batista entrar na água do Rio Jordão se ele só estava jogando um pouco de água na cabeça das pessoas? Não. Eu gosto de nadar.
eu gosto de entrar na água e brincar na água, certo? Mas geralmente eu não gosto de molhar minha roupa. Se eu podia batizar um de vocês sem entrar dentro do batistério e molhar minha roupa de culto, ele ia ficar bem feliz. Não teria que trocar roupa, não é? João entrou no rio. Em João 3:23, a Bíblia diz que João batizava no lugar chamado Enom por um motivo distinto. Qual foi o motivo? Por ali existiam muitas águas. Porque lá existiam muitas águas. Agora pessoas vão dizer, mas pastor, Enom é um lugar árido. Não tem muita água lá. Só que um lugar deserto não necessariamente diz que é um lugar sem água. Lugar deserto pode dizer que não tem muitos habitantes, não tem muitas pessoas, pouco movimento. O povo judaico, anos e anos e anos antes, escolheu aquele lugar para criar seu gado por causa das águas que tiveram lá. Ele faz isso aqui, porque João Batista pregava no deserto, ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre. Exatamente. Se ele estava no deserto, onde ele queria ter mel silvestre e gafanhotos para comer. E tinha que ter água, senão ele tinha morrido. Tem que ter água e tem que ter lugar para... Deserto só quer dizer que não tem muitos habitantes, não era bem movimentado, certo? Agora, mas também havia muitas águas. E você precisa de muita água se você vai batizar muita gente, não é? Com certeza absoluta. Especialmente se vão entrar na água. Em Marcos 1:12, a Bíblia diz que Jesus fez o que em relação à água? Ele saiu da água. Bom, para sair da água ele tem que estar onde? Dentro da água, exatamente. Você não sai de água e você não está dentro, não é? Então, ele saiu da água. Então Jesus, antes de sair da água, ele estava dentro da água. É bem óbvio. Eu acho que biblicamente é muito fácil entender. Em Atos 8, 38 e 39, Filipe, o eunuco, lembra aquela história? Filipe chegou lá, o eunuco estava lá lendo Isaías. Filipe chegou, começou a conversar com ele. Ele disse: como é que eu vou saber entender se alguém não me ensina? A Bíblia diz que Filipe ensinou ele desde o princípio sobre Jesus Cristo, como ele veio, morreu, ressuscitou e tudo isso, falou tudo isso. Ele está mandando chegar perto de uma água. E o eunuco disse: o que é que falta para eu ser batizado? Filipe disse: você crê com todo o coração? E ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo. Declarou sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que Filipe batizou o eunuco e os dois desceram as águas e saíram das águas. Agora, desceram das águas, a pessoa pode dizer: mas pastor, quer dizer que desceram das águas, então chegaram perto, ele pegou um balde de água e jogou por cima da cabeça e pronto. Sim, mas e saíram das águas. Sair é o contrário de entrar. Para descer as águas e sair das águas, quer dizer que no meio você teve que entrar dentro da água, não é? Se chegar perto dele, voltaram das águas. Se ele fosse assim, podia dizer: desceram as águas e voltaram das águas. Agora ali você podia dizer: chegaram perto. Mas não disse assim. Desceram as águas e saíram da água. Certo? Então, que verbo descreve biblicamente o batismo correto? Imergir, imersão, submergir. E além disto, a própria palavra em grego, baptizo, só tem um significado: imergir, submergir, mergulhar. Agora, eu já vi algumas crianças chegando lá dentro do batistério com tanta ansiedade para ser batizado mesmo, que antes que o pastor podia falar todo aquele negócio, eu batizo meu irmão e tudo isso, a criança já pulou dentro da água. Até eu estava vendo um vídeo uma vez e a criança olhou para o pastor: você está demorando demais. Vamos lá. Mergulhar dentro da água, certo? Não é para
alguma coisa fora, não, dentro da água. Certo? Segunda pergunta, segunda coisa. Quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Todo mundo deve ser batizado? Não. Não pode. Não pode. Existe uma ideia de que o batismo faz parte da salvação. Se isso fosse a verdade, vamos fechar a porta, vamos comprar uma caminhoneta, bota uma piscina lá dentro e vamos andar por todas as ruas, pegando as pessoas e jogando dentro da água. Pegou. Graças a Deus todos são salvos. Não. Nem todo mundo pode ser batizado. Mateus 3, 7 e 8. Qual foi a exigência de João? João o Batista. Qual foi a exigência de João Batista para a pessoa ser batizada? Produzir fruto de arrependimento. Produzir ou mostra frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você pode dizer que é um salvo, mas não vai entrar nessas águas até que a gente ver. E por que ele falou isso? Ele falou isto por causa do fato que teve fariseus que estavam lá assistindo, que queriam ser batizados por ele apenas para ganhar alguma posição entre o povo. Disse, não. Mostra, pois, fruto digno de arrependimento, eu te batizo. Certo? Segurado que era filho de Abraão. Não era religião, não. Tinha que ser um salvo. Em Atos 2,41, antes de serem batizados, o grupo de pessoas, em Atos 2,41, antes de serem batizados, esse grupo de pessoas receberam o quê? A palavra, ou o evangelho. A palavra. Porque Pedro acabou de pregar o evangelho, não foi? Ele pregou o evangelho, a lei, deu um apelo, certo? E aqueles que receberam a palavra de bom grado foram batizados. Ou seja, aqueles que fizeram uma profissão da fé, certo? Uma profissão da fé, entraram nas águas, foram batizadas. A pessoa, mas por que a gente não faz isso hoje em dia? Podíamos fazer isso hoje em dia? Podia fazer. Mas naquela época houve uma grande diferença. Hoje em dia, qualquer pessoa diz que é um crente, não é? Todo diz que é. Naquela época, quando você falou que Jesus Cristo era o Senhor, você estava negando sua religião. Você estava arriscando a sua vida a partir do momento que você disse que Jesus Cristo era o Senhor. Certo? Letra C, Atos 8, 37. Antes de batizar o eunuco, Filipe perguntou sobre a crença dele, ou a fé dele, e como foi que ele respondeu? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele estava demonstrando a lei, a fé dele em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele fez uma profissão da fé, bem clara. Salvação apenas em Jesus, somente em Jesus. Então, para ser batizado, primeiro a pessoa tem que ser salva. A pessoa tem que ser salva. Agora a pessoa, mas pastor, a gente não pode ver o coração da pessoa. A gente não sabe se realmente a pessoa é salva. Eu concordo. Mas é por essa razão que João disse, mostra, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu não posso ver a salvação, mas eu posso ver o fruto da salvação. Não é? É isso mesmo. Então, antes da pessoa ser batizada, a pessoa tem que fazer uma profissão da fé. Não é? Tem que ter testemunho também. Mostra, pois, fruto digno de arrependimento. Agora, o significado do batismo, então. Qual é o significado do batismo? Letra A. 1 Coríntios 1, ou 15, 1 a 4. Vamos para 1 Coríntios 15, 1 a 4. 1 Coríntios 15, versos 1 a 4. Primeiro Coríntios 15, versos 1 a 4. Primeiro Coríntios 15, 1 a 4. Chegamos? Vamos estar além? Certo. Luciane, lê verso 1, por favor. Antônio 2, Lani 3, Vitor 4. Tá bom?
1, 2, 3, 4. Certo? Pode. Também vos notifico os nomes do Evangelho que já vos tenho anunciado, do qual também recebeis, e do qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que cresça em vão. Porque primeiramente vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Certo. Aqui naqueles versos, 1 Coríntios 15, 1 a 4, Paulo está anunciando o quê? O Evangelho. Está declarando, anunciando o Evangelho, não é? Agora ele disse, Coríntios, vocês já conheceram, vocês já receberam, já aceitaram e permanecem e tudo isso, não é isso? Certo. Verso número 2. O povo recebeu e permaneceu nesse Evangelho. E permanência é uma característica de um salvo. Certo? A permanência é uma característica de um salvo. Não é que um salvo perde a salvação se não é permanente, mas permanência é uma característica de um salvo. Certo? Número 3. O Evangelho é o quê? Que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa aqui é o Evangelho completo. Não tem mais do Evangelho, não. O Evangelho completo é Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado e Jesus Cristo ressuscitou. Paulo falou isso aqui. E em Gálatas capítulo 1, Paulo disse, se alguém prega outro Evangelho do que vocês já receberam, seja anátema, condenado. Então, ele declarou que era o Evangelho aqui, não foi? Isso é significante por causa do significado do batismo. Vamos ver. Em Romanos 6,5, batismo simboliza o quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ei, vem comigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Antônio, vai para 1 Pedro 3:21, por favor, e leia o verso, tá bom? 1 Pedro 3:21, e vai ler o verso, certo? Agora, lembra, Paulo, em 1 Coríntios 15, 1 a 4, declarou o Evangelho, não foi? Em Romanos 6,5, batismo simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Certo? 1 Pedro 3:21, leia, por favor. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aquele verso acabou de dizer que batismo vos salva? Não foi isso que você acabou de ler? Leia de novo. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo. Vos salva o batismo? Mas eu acabei de dizer que batismo não salva. Estou equivocado? Não. Porque o verso diz, vos salvo, ok? Não do despojamento da imundícia da carne. O batismo nos salva, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não dos pecados. O que é que nos salva do despojamento da imundícia da carne? A salvação de Jesus Cristo, não é? A nossa fé, por causa da graça de Deus, através do sangue de Cristo. É isso que nos salva do despojamento da imundícia da carne. Então, nesse caso, o batismo não me salva da imundícia da carne, mas me salva de quê? Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, a pessoa salva, que não é batizada, sempre no coração vai ter aquela pergunta: eu estou realmente seguindo e obedecendo a Jesus Cristo? Eu realmente estou fazendo o que devo fazer? A indagação de uma boa consciência, o batismo me salva, porque eu estou realmente seguindo Jesus Cristo e sendo obediente a Ele, não é? Essa é uma prova também de quem é salvo, sempre querer
se santificar mais e mais. Você que está querendo crescer na fé. Exatamente. Uma outra característica de um salvo. Agora. Atos 2, 41 e 42. O batismo torna alguém o que? Um membro de uma igreja. Agora, veja comigo. Quando eu faço o batismo, vocês que já assistiram, participaram do batismo, certo? A pessoa vai segurar o meu braço assim, certo? Ou assim, tá bom? E com essa mão vai colocar aqui. Eu vou dizer, pela sua profissão da fé e na obediência de Jesus Cristo, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora com essa mão, ele vai segurar o nariz. Não entrar água no nariz e ele afogar enquanto estou batizando ele, certo? Então eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí eu vou levar ele embaixo da água, mostrando a morte e sepultamento de Jesus Cristo. E fora da água, mostrando a ressurreição de Jesus Cristo. Neste momento, nós estamos pregando o Evangelho, não é? Porque o Evangelho é o quê? A pregação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, não é? Pode sentar. 3 passos. Exatamente. Agora, por que alguém deve ser batizado então? Por que alguém deve ser batizado então? Número 4. Em Mateus 3, 13 a 17. Jesus viajou da Galileia aonde? Ao Rio Jordão. Vocês sabem qual é a distância entre Galileia e o Rio Jordão? 80 quilômetros. E ele fez a viagem a pé. A pé. 80 quilômetros é daqui aonde? A Bezerros. A pé. Faça aquela viagem daqui para Bezerros a pé. Quantos fariam aquela viagem? Jesus fez por um motivo. Para ser batizado por João o Batista. Não teve água em Galileia? Sim. O mar da Galileia. Onde os pescadores pescaram, onde Jesus ensinava. Se Jesus queria ser batizado em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer momento, porque não foi para Galileia. Mas não. Ele andou 80 quilômetros a pé, aqui para Bezerros, para ser batizado por João Batista. Em Mateus 28, 18 a 20. Ser batizado é uma ordem, um mandamento. Uma ordem, um mandamento de Jesus Cristo. E devemos seguir as ordens de Cristo, sim ou não? Sim, devemos seguir as ordens de Cristo. Certo? Em Gálatas 3:1. Em Gálatas 3:1. Vai para Gálatas 3:1. Quero que nós lemos o verso. Gálatas 3, verso 1. Eu falei que quando batizamos, estamos em realidade pregando o Evangelho. Não estamos? Sim. Porque estamos demonstrando a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Como eu acabei de mostrar para vocês, usando ele como ilustração. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Chegou? Chegou lá? O que está acontecendo hoje à noite? O Brasil está jogando bola? Rapaz, tem guerra. Invasão! Tá que tá em Boston, está invadindo a cidade, não? Tá bom. Gálatas, eu estou fazendo isso no Facebook Live. Alguém vai começar a passar isso pelo Facebook. Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Galácia era perto de Jerusalém? Não.
Era muito longe de Jerusalém. O povo de Gálatas, da região de Galácia, estavam presentes na morte, crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo? Não. Talvez um ou dois judeus, alguns judeus talvez estavam lá, mas a maioria do povo das igrejas da Galácia não estavam presentes lá. Então, como é que Paulo evidenciou para eles Jesus Cristo sendo crucificado entre eles? Fizeram uma dramatização onde o homem entrou com paixão, como dramatização de paixão, entrou tudo vestido de Jesus e penduraram ele numa cruz na frente da igreja? Não foi isso não. Só tem uma maneira que isso era possível. Batismo. Porque no batismo nós não estamos fazendo uma declaração pública da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, evidenciado perante pessoas olhando, visivelmente vendo isso aqui acontecendo. Sim. Então, de acordo com Gálatas 3:1, batismo é uma declaração pública. Uma declaração ou expressão pública da crucificação de Jesus Cristo. Uma declaração ou expressão pública da crucificação de Jesus Cristo. Importantíssimo. E também mostra também, mais uma vez, a necessidade de o batismo ser imersão, não é? Porque quando crucificaram Jesus Cristo, jogaram alguns pregos na cabeça dele? Não. Derramaram um copo de pregos na cabeça dele? Não. Fizeram o que com ele? Pregaram ele à cruz, mataram ele, não foi? E depois que mataram, eles tiraram o corpo, jogou no chão e colocou um pouco de terra na cabeça dele? Não. O que foi que fizeram? Colocaram ele dentro do sepulcro. Fechou a porta. Ele estava dentro e ele ressuscitou. Não é? Então, batismo, mostrando morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, segunda ordenança. Não somente batismo, mas também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Agora, tem muitas pessoas que usam muitas palavras para descrever essa ceia. Algumas pessoas chamam de a comunhão e tudo isso, não é? Mas nós queremos usar palavras bíblicas. Em 1 Coríntios 10:16 é chamado o quê? A ceia é chamada a comunhão do sangue e o corpo de Cristo, certo? A comunhão do sangue e o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10:21 é chamado o quê? A mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Em 1 Coríntios 11:20 é chamado a ceia do Senhor. Existia outras ceias naquela época? Sim, tinham outras ceias. Mas a ceia do Senhor distinta. É dele, não é? É distinta, é dele. Em 1 Coríntios 11:3-23, a ceia é uma ordenança para a igreja, pois Paulo falou de reter o quê? Os ensinamentos, como tinha ensinado, e o que ele ensinou aqui foi algo que recebeu do Senhor. Vamos olhar nos versos. Parece que vocês tiveram uma dúvida sobre aqueles versos. Então vamos para 1 Coríntios 11:3-23. 1 Coríntios 11:3-23. Primeiro Coríntios capítulo 11, verso 3 e verso 23. Chegou? Adson, leia por favor, verso 3. Mas quero que saibas que lhe na cabeça, 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 que lhe
Certo? Peraí, isso mesmo. Então, Cristo é a cabeça. Se Ele é a cabeça, nós seguimos as ordens dele, não é? Verso 23, Lani. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que fui traído, tomou o pão. Certo? Então, Paulo disse, eu recebi do Senhor o ensinamento, não foi? Daí eu ensinei a vocês. E é para vocês manter esses ensinamentos, não é? Não é para perder, é para manter esses ensinamentos, para guardar esses ensinamentos, certo? Então, uma ordenança. Ordenança quer dizer ordem, mandamento, certo? Em 1 Coríntios 11, 24 e 25 e Lucas 23, verso 19. Quando celebramos a ceia, estamos fazendo duas coisas. Quais são as duas coisas que estamos fazendo quando celebramos a ceia? O que foi que falou, Lani? Não, nós estamos ensinando. A gente ensina, mas não é isso que estamos fazendo. Celebrando a morte de Cristo. Certo? Estamos celebrando ou relembrando a morte de Cristo, não é? Ou seja, estamos fazendo algo em memória de Cristo, não é? Estamos fazendo algo em memória de Cristo. Ele disse, faça isso todas as vezes em memória de mim. Tem muitas igrejas que tem uma mesa aqui na frente. E na frente tem escrito, ou gravado lá, em memória de mim. Certo? Então, a gente faz em memória de Cristo. Segunda coisa que o irmão Antônio falou, anunciando a sua morte até que ele venha. Certo? Cada vez que celebramos a ceia, estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Agora, nós não estamos refazendo a morte. Nós estamos crucificando ele de novo. Estamos lembrando e anunciando a morte dele até que ele venha. Até que ele venha. Certo? Primeiro é fazendo algo em memória de Cristo. Certo? E segundo, anunciando a morte dele até que ele venha. Tá bom? Em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Observar a ceia é uma... Não é memória. Ordenança. Uma ordem. Uma ordenança. Ele mandou fazer. Mandou fazer. Certo? É uma ordenança. Agora, número 2. Devemos conhecer o simbolismo que está na ceia. O simbolismo envolvido na ceia. 1 Coríntios 11. Paulo trata muito em 1 Coríntios 11 a ceia. Quase o capítulo todo ele está falando da ceia. E a razão é porque a igreja em Corinto estava abusando a ceia. Eles começaram certo, estavam celebrando a ceia. Mas com algum tempo, a ceia começou a virar uma confraternização. Certo? Ou seja, estavam chegando, cada família estava trazendo sua comida. E ele fazia uma festa que eles chamavam de uma festa de agape. Certo? Era uma festa, uma confraternização. Agora, há alguma coisa errada com uma confraternização na igreja? Não tem. Não tem nenhum problema. Se é feito do jeito certo, todo mundo participando, todo mundo ninguém sendo excluído, certo? Tá bom? Mas o que estava acontecendo? Os pobres que não têm muito dinheiro, ele ia chegar com água e um sanduíche de queijo. E o rico, ele chegava com toda aquela comida toda, e até vinho e tudo isso, e alguns estavam ficando bêbados, outros estavam ficando famintos, dentro da igreja. E chamando isso a ceia. Vai esperar aí, não é desse jeito não. A ceia é para ser celebrada em reverência. É um ato simples, relembrando a morte de Jesus Cristo. Então ele falou muito da ceia em 1 Coríntios 11. Agora, a primeira coisa que devemos fazer é identificar os dois elementos usados na ceia. São dois elementos usados na ceia pelos termos bíblicos, e não sua interpretação dos termos. Certo? Quais são os dois elementos? Primeiro,
Pão. Pão. Agora, que tipo de pão? É o pão sem fermento. Pão ázimo, pão sem fermento. Exatamente. E a gente vai falar por que daqui a pouco. E o segundo elemento? É o vinho. O suco da uva. Em 1 Coríntios 11, não usa a palavra vinho em nenhuma parte do capítulo. Usa fruto Da videira. da vide, da videira. Ou suco de uva normal. Suco de uva. Não Certo. fermentado, né? Vamos chegar lá. Calma, vamos chegar lá. Os dois elementos. Pão ázimo e fruto da vide. Ou suco de uva. Certo? Tá bom? É interessante. É interessante. Mesmo em Mateus, mesmo os evangelhos onde Jesus Cristo praticou a ceia, a Bíblia não usa a palavra vinho. A Bíblia usa a palavra cálice, mas não usa a palavra vinho. Certo? Mas pastor, Jesus Cristo transformou água em vinho. Sim. Só que a palavra vinho na Bíblia não significa cada vez bebida alcoólica ou uma bebida fermentada. Lembra que o dono da festa em João disse que vocês estão trazendo o melhor vinho agora? Sabe por que ele chamou o melhor vinho? Porque era suco puro. Naquela época o melhor vinho era menos fermentado, não mais fermentado. Entendeu? Agora, vamos chegar lá. Em 1 Coríntios 11, 24, em Isaías 52, verso 14, 53, 4 a 7, e Mateus 27, 29 a 31, e João 19, 31 e 37, o pão ázimo representa o quê? O corpo de Jesus Cristo, pois é sem fermento. E fermento na Bíblia era um símbolo do pecado. Então o pão que representa o corpo de Cristo deve ser com ou sem fermento? Sem fermento. Jesus Cristo é sem pecado, não é? Nunca pecou. Então, mesmo que gostamos pão francês, bem fofinho, para a ceia, não dá. Agora, para sanduíche em casa depois, fica à vontade. Mas para a ceia, é pão sem fermento. Pão ázimo, porque fermento simboliza o pecado. Agora, não estou dizendo que você não pode comer pão francês em casa cheio de fermento. Olha, você me dá um pão, passar na padaria 5h30, quando eu e o Morgan estamos saindo para fazer nosso exercício, coisa mais difícil é passar a padaria, Abson. Porque já aquele cheiro de fermento e pão está saindo daquela porta, rapaz. É difícil. Agora, em casa tudo bem, mas na ceia, sem fermento. Porque Jesus Cristo é sem pecado. 1 Coríntios 11, 25 e Hebreus 9, 22. O cálice, fruto da vide, o suco puro da uva, e não vinho, porque representa o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. Pois demonstra que sem o sacrifício de sangue não há remissão dos pecados. Então, por que vinho não é adequado para a ceia? Porque vinho é afermentado. Fermento simboliza pecado. Se nós não vamos colocar fermento no pão, também não vai ter fermento no suco. Exatamente. Tem que ser algo puro. Suco puro da uva, representando o sangue. O sangue de Cristo foi contaminado? O sangue de Cristo foi adulterado? Não. O sangue de Cristo foi puro. Foi puro. Certo? Sem pecado. Então tem que ser uma representação correta. Se fosse o vinho, não iria ser uma representação correta. Não iria ser uma representação coerente. Certo?
os alimentos têm que ser sem fermento. Tanto o pão quanto o cálice. Em 1 Coríntios 11, 26, através da prática da ceia, estamos relembrando o que Cristo fez por nós. Estamos declarando o que? A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha. Estamos mais uma vez fazendo uma declaração. Isso é importante também, porque quando praticamos a ceia, quando celebramos a ceia, será que todas as pessoas presentes vão ser salvas? Não. Não. E não tem que ser. Agora, para participar, sim. Mas para assistir a o que está acontecendo, não. Não, a gente não vai fechar a porta e não deixar o descrente entrar quando nós estamos celebrando a ceia. Agora nós não vamos deixar o descrente participar da ceia. Não vamos convidar, todo mundo venha. Não. Pode assistir, mas não pode participar. Porque a próxima parte, número 3, quem deve observar a ceia? Quem deve observar a ceia? É Mateus 26, 20. Em João 13, 21 a 33. De acordo com essas passagens, quantos dos apóstolos estavam presentes quando Jesus instituiu a ceia, depois que eles tomavam uma última refeição da Páscoa? Judas já tinha saído. Quando você lê as passagens, certo? Quando você lê as passagens, você encontra, eles comeram a última refeição da Páscoa, certo? Porque o judeu participa da última refeição da Páscoa, tá bom? Naquela refeição, João estava declinado no peito de Jesus Cristo. Todo mundo começou a conversar sobre quem iria trair Jesus, não foi? E daí chegaram e perguntou ele, e João já estava deitado, declinado no peito de Jesus, e perguntou quem é que vai trair. E Jesus disse, aquele a quem eu dou esse pão molhado vai me trair. Daí molhou o pão, deu para Judas. A Bíblia diz que quando deu o pão para Judas, Satanás entrou em Judas e Judas foi embora. Aí Jesus disse. Agora, interessante, Jesus disse, aquele que vai me trair, aquele que eu vou dar o pão molhado. Deu o pão molhado e nem os apóstolos entenderam que foi Judas que iria trair ele. Não me diga como. Estavam cegos, não podiam ver, não perceberam. Pensaram, até ele diz que pensaram que Judas tinha que sair para comprar alguma coisa mais para a Páscoa, certo? Então ele foi embora. E foi quando ele foi embora, quando ele saiu, que Jesus celebrou a ceia com os 11. Ele falou aquelas coisas com eles sobre capítulo 14 de João e todas aquelas coisas ali, capítulo 15, capítulo 17. Ele celebrou a ceia só com os 11. Somente com os 11. Judas já tinha saído, certo? Em 1 Coríntios 12, 28, por causa disto, em 1 Coríntios 12, 28, nós encontramos que aquele grupo de pessoas constituíram o quê? A igreja. Porque a Bíblia diz que quando terminaram, saíram e cantaram um hino. A igreja saiu para cantar, certo? Somente os 11 estavam presentes. Em Mateus 26, 20, verso 30, Hebreus 2, 12, a ceia do Senhor foi instituída para ser observada pela igreja. Igreja. Nem todas as pessoas celebram a ceia. Nem todos os salvos podem celebrar a ceia. A ceia é para ser celebrada na igreja, com a igreja, com os membros da igreja. Entendeu? Não é para ser todo mundo, não. Tá bom? E a frequência para determinada igreja? Calma, chega lá, vamos chegar lá. Em 1 Coríntios 11, 17 a 21, Paulo repreendeu a igreja em Corinto pela maneira que estavam observando a ceia. Eu já falei disto. Estava fazendo uma festa, uma confraternização. Ele disse, eu não vos louvo. Eu não vos louvo. Não estou elogiando, vocês estão fazendo a prática errada, certo? E o que ele ouviu, que o problema ocorreu quando?
ajuntais. Quando eles se ajuntaram na igreja. Não é para alguém levar os alimentos e celebrar a ceia em casa, onde quiser, ou quando quiser, ou do jeito que quiser. Não. É quando vos ajunteis na igreja. Certo? Não vos louvo. Então a ceia é para ser participada por qualquer pessoa salva, ou somente os membros da igreja? Somente os membros da igreja. Somente os membros da igreja. Somente os membros da igreja. Certo? Agora, a sua pergunta. Quando deve ser observada a ceia? Deve ser uma vez por mês? Toda semana? De 3 em 3 meses? De uma vez por ano? Quantas vezes deve ser observada a ceia? 1 Coríntios 11:26, a gente faz uma pergunta. Existe uma frequência definida para a observação da ceia? Sim e não. Sim e não. Não, porque nós não temos nenhum canto diz que deve ser toda semana, uma vez por mês, 3 meses, ou uma vez, não tem nada disso. Mas sim, em que em 11:26 de Coríntios há uma dica, certo? Há uma dica. Irmão Antônio, 1 Coríntios 11:26, vai lá e leia, por favor. Vai lá e leia. 1 Coríntios 11:26. Sim, em que ele diz alguma coisa em relação à frequência, e não em que ele não diz uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou 3 meses, ou nada disso. Certo? 11:26, leia. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a frequência deve ser todas as vezes. Todas as vezes o quê? Todas as vezes que você descer e celebrar. Todas as vezes que a igreja decide que vai celebrar a ceia, é a frequência certa. Aí no caso seria uma opinião de todos os membros ou apenas do pastor? Não, pode ser. Você, como igreja, como nossa igreja aqui, nós não temos uma frequência definida. Certo? Como pastor, geralmente eu digo, vamos celebrar a ceia tal dia. Tá certo? Mas como igreja, nós podíamos ajuntar e os membros poderiam decidir. Pastor, eu acho que devemos celebrar a ceia com mais frequência. Tudo bem? O que você acha? Pastor, eu acho que seria bom fosse 2 vezes no ano. Ou uma vez de 3 meses. Alguma coisa assim. Agora, eu como pastor, eu já vou dizer. Pastor, eu quero celebrar a ceia toda semana. Calma. Por que calma? Porque nós não queremos que a ceia virar uma coisa repetitiva, uma coisa ritual. Certo? Ou seja, que eu chego na igreja porque eu sei que vai ter a ceia. Não, peraí. É para ser uma celebração especial. Memorial. Certo? Tá bom? Então, ele disse todas as vezes. Eu sempre achei bonito celebrar a ceia na época da Páscoa. Porque não foi a época da Páscoa que Jesus Cristo celebrou a primeira ceia com seus apóstolos, com a igreja. Sim. Então, a época da Páscoa eu acho muito bonito celebrar a ceia. Sempre achei muito bonito na época da Páscoa. Uma noite, não domingo, não dia da Páscoa mesmo, mas talvez na quarta-feira, alguma coisa assim, a gente celebrar a ceia, certo? Podíamos celebrar outras vezes? Sim. Ele não dá a frequência, ele só diz todas as vezes, certo? Todas as vezes. Não tem uma coisa fixa. 1 Coríntios 11:28. A ceia deve ser precedida de um solene examinação pessoal. Por quê? Uma examinação solene pessoal. Porque mesmo que alguém é um membro, mesmo que alguém parece que está vivendo por Cristo, eu não posso ver o coração de qualquer pessoa. Sim ou não? Não posso ver. Mas você conhece seu coração. Não conhece?
há qualquer vergonha de uma pessoa, quando está celebrando a ceia, a pessoa dizer, pastor, essa vez não posso, não vou. Há uma vergonha nisso? Não. A gente deve querer celebrar. Mas se você sabe que tem alguma coisa, algum problema que não foi resolvido ainda, não é melhor você decidir que não deve participar? Não é? Jesus Cristo disse, se tiver coisa contra o seu irmão, deixe sua oferta, vai se resolver com o seu irmão e você volta a fazer seu sacrifício, sua oferta. Não foi isso? Aquela examinação solene é para a pessoa examinar seu coração. Primeiro, para acertar as coisas com Deus. Acertar o altar. Segundo, é para realmente lembrar e pensar sobre a significância da celebração da ceia. Certo? Então, uma examinação pessoal. 1 Coríntios 11:33. Na observação da ceia, os elementos são distribuídos aos membros e todos juntos comem e bebem. Essa é a razão que o verso diz de esperar uns pelos outros. Na ceia, a gente não faz uma coisa que dá o pão para Morgan e Morgan toma, e dá não para ele toma. Não, é para todos recebem e todos juntos tomam. É esperar um outro, certo? Muitas vezes diáconos, pastor entrega para os diáconos entrega para os membros, certo? Tem várias maneiras que podem fazer desse jeito, mas a ideia é que nós esperamos um pelo outro. Estamos servindo um ao outro. Ninguém é maior do que o outro. Somos iguais dentro da ceia. Quanto para o batismo, tanto para a ceia, nós falamos que existem 5 requisitos ou 5 exigências para essas duas ordenanças serem bíblicas, certo? Para as duas ordenanças, batismo e a ceia, para realmente serem bíblicos. Tem 5 requisitos. Primeiro, tem que ter autoridade bíblica para celebrar ou para fazer essas ordenanças. Tem que ter autoridade bíblica. Autoridade bíblica, ou seja, de uma igreja bíblica batista que está seguindo a linha de Jesus Cristo, certo? Tem que ter autoridade. Alguém disse, irmão Antônio Dias, chega, pastor, eu não gosto mais de vocês, eu vou começar uma igreja na minha casa. Tem autoridade de fazer isso? Não, de jeito nenhum. Porque tem que ter uma igreja que dá autoridade para ele fazer isso. Agora, se ele chegar e dizer, olha, pastor, vamos mudar para São Bento e vamos começar uma igreja em São Bento. O que o senhor acha? Muito bom. A nossa igreja, a gente aprova e tudo isso e manda o casal para São Bento para começar uma igreja lá. Certo? Daí tem autoridade bíblica, porque nós, como igreja, estamos fazendo isso. Certo? A autoridade bíblica. Segundo, o administrador bíblico. O administrador bíblico é o pastor da igreja ou alguém autorizado pela igreja, certo? O obreiro, alguém que está realmente, a igreja deu autoridade para aquela pessoa, certo? Pode ser o diácono. Pode ser, mas tem que ser dado autoridade pela igreja para fazer. Tem que ser confirmado antes de realizar. Exatamente, certo? Autoridade bíblica. Administrador bíblico. 3. O candidato bíblico. O candidato bíblico. Qual é o candidato bíblico para batismo? A pessoa salva. Qual é o candidato bíblico para a ceia? Salvo, membro da igreja. Salvo e batizado. Não é isso? Certo. Número 4. O modo tem que ser bíblico. O modo do batismo bíblico é o quê? Imersão, imergir. O modo da ceia bíblica é o quê? Pão, suco de uva. E também dentro da membresia da igreja, não é?
Não é para, como a gente falou de autorizar alguém, certo? Eu não posso dizer, olha, irmão Antônio, a igreja autoriza você para realizar a ceia. Tudo bem, eu vou para o hospital onde nosso irmão está no hospital para celebrar a ceia. Não, está fora de ordem. Porque é quando a igreja está reunida, não é? Quando a igreja está Se reunida. acontecer a pessoa não poder vir adoecer e faltar, não tem problema, né? Não pode participar. A gente não leva a ceia. A ceia é feita dentro, reunido com os membros. Sei, mas isso não é Isso bíblico. não é bíblico. Não é É bíblico. antibíblico. Você não encontra a ceia sendo celebrada fora da membresia da igreja. Nunca. Nunca. O motivo bíblico. Qual é o motivo bíblico para ser batizado? Anunciar o evangelho, ser membro da igreja, declarar a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, não é? E o motivo bíblico para a ceia: comemorar a morte de Cristo com os irmãos na igreja, não é isso? Então nós temos ali os 5 requisitos: autoridade, administrador, candidato, modo e motivo. Todos têm que ser bíblicos. Se não são bíblicos, São antibíblicos. são antibíblicos. Não estão dentro da fora da palavra, exatamente. Certo? Nós devemos lembrar essas 2 lições. A igreja é importantíssimo para Jesus Cristo. Jesus ama a igreja. Ele se entregou a si mesmo pela igreja. E nós devemos amar a igreja também. As 2 ordenanças fazem parte dessa igreja. Devem ser observadas. Devem ser feitas seguindo a Jesus Cristo, do modo que Ele definiu, não do que nós definimos, não da nossa interpretação ou da nossa conveniência. Porque Jesus não está preocupado sobre nossa conveniência. Jesus está preocupado em seguir a palavra dele, não é? Não é a igreja que diz o que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz. E nós seguimos a palavra. Entendeu? Então, devemos ser bíblicos e devemos ser batistas. Amém? Amém. Vamos terminar, vamos orar.